Quantos de vocês aí já passaram por alguma sessão de cura interior? Se sim, levanta sua mão aí, dá um tchauzinho pra mim. Quem aqui já passou por alguma sessão de cura interior? Legal, muito bom. Quantos de vocês também já passaram e continuaram com problemas? É que às vezes a gente tá ali, a gente passa uma cura interior e a gente pensa assim, cara, a minha vida vai mudar completamente, né? E às vezes isso não acontece, porque a gente tem expectativas irrealistas do que seria uma cura interior de verdade. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é cura interior. Se você aí está precisando de qualquer coisa, e segura aí suas perguntas, que a gente vai ter um tempo aqui no final para a gente responder, para a gente discutir sobre algum tema aí que talvez esteja incomodando você, alguma angústia, e talvez não seja você, mas talvez alguém da sua vida, do seu convívio que esteja passando por algo, né? Então eu diria que a cura interior é uma restauração, né, da nossa alma, colocando tudo em ordem de acordo com o plano de Deus, né? Então todos nós sabemos que nós somos seres tripartidos, lembram? Então você é feito de alma, corpo e espírito. E muitas vezes nós, como seres humanos, estamos desequilibrados. Eu diria que muitos crentes não entendem essas três partes e por isso que vivem muito da sua vida em desequilíbrio, né? Então, às vezes está com um corpo super desenvolvido, né? Então, treina, come, se alimenta bem, dorme bem, cuida da sua saúde, tá com as suas finanças em ordem, é uma pessoa que toma banho, que é bem asseada. Mas assim, a sua alma não é desenvolvida e nem o seu espírito. Tem outros crentes que têm um espírito muito desenvolvido, então tudo espiritualiza, ora, jejua, lê a palavra, conhece a teologia, mas as suas emoções não estão em ordem, o seu corpo não está em ordem. Tem também outros crentes que é só alma grande, então é muito intelectual, muito cheio de, eu diria, de raciocínio, tem muito controle sobre as emoções, mas é muito não sensível ao Espírito Santo, ou não sensível ao que Deus está falando, e também não cuida também, às vezes, da sua área natural do seu corpo, que inclui não só o seu corpo físico, mas tudo aqui dessa terra. Então, assim, nós queremos ser como Cristo, e Cristo, sim, quando ele era homem aqui na terra, ele era um ser tripartido também, e ele era uma pessoa saudável, né? Quem aqui quer ser saudável? Todos nós, né? Eu acho que ninguém aqui acorda e fala assim, nossa, eu quero ser doente, né? Eu acho que ninguém pensa isso, todo mundo tá ali assim, cara, eu quero ser mais parecido com Jesus. Só que às vezes a gente não consegue, né, deixar de fazer certas coisas, a gente acaba sempre errando nas mesmas coisas e a gente pensa que é o quê? É o Satanás, ele que está me atazanando, ou é o demônio, ele que está me tirando do sério, ou é o fulano, o meu líder que tem culpa, e a gente não, é porque a gente não tem um autoconhecimento para entender por que eu estou me sentindo da forma que eu me sinto, por que eu lido com as coisas que eu lido, né? Existe um estudo que foi feita uma pesquisa antes da pandemia, essa pesquisa foi feita em 2019, que entre 6 pessoas, uma pessoa tinha problemas de saúde mental. Depois da pandemia, houve um crescimento de 300% de problemas de saúde mental. Gente, isso é um crescimento assim, exponencial, certo? Então, assim, hoje a gente vê uma necessidade da igreja saber falar sobre esse assunto, de um líder saber lidar com esse assunto e de um líder também ser saudável, né? Porque muitas vezes você tá aí, líder, cuidando de vidas, ajudando, ministrando pessoas e você não tá legal. Mas ninguém sabe, porque você precisa estar forte, você precisa segurar a onda aí até o final, porque todo mundo tem que estar bem, porque não tem quem te ajude, né? Então hoje essa aula não é para os outros, é para mim, é para a sua vida. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que seria a alma. Pode anotar aí, 5 coisas que compõem a sua alma. Número 1, suas emoções, né? Isso é muito simples, uma criança ela começa a entender
e dar nome às suas emoções a partir dos 2 anos de idade. Quando ela começa a falar, a partir dos 5 ela começa a expressar: eu estou com raiva, eu estou bravo, eu estou cansado, eu estou frustrado, certo? Mas toda criança tem emoções. Eu não sei se vocês entendem o nível de profundidade das emoções que acontecem dentro do ventre. Então, a partir da 2ª semana de gestação, um embrião, ele consegue sentir as emoções da sua mãe e de tudo que está acontecendo ao redor daquela barriga. Acredita nisso? Então, você aí que está grávida, toma cuidado aí para não ficar estressada, porque é tudo aquilo que você sente, seu bebê está sentindo. Eu vi um vídeo ontem de um embrião. Na verdade, ele já era feto, assim, ele estava maior, e a mãe estava dando risada. E daí eles viram, né? Tava mostrando aquela imagem e o bebê reagindo à risada da mãe. Foi muito bonito aquela imagem. E também os cientistas estavam falando sobre quantos hormônios de felicidade, né, dopamina, estavam sendo enviados para aquele feto. Então, tudo que você sente, você absorveu. Então, você aí que veio de uma gestação difícil, onde seus pais talvez levaram um susto quando engravidaram de você, ou seus pais não se davam bem durante a gravidez da sua mãe, ou a sua mãe sofreu problemas graves de saúde durante a gravidez ou traumas, provavelmente isso afetou quem você é hoje. Eu diria que um ser humano, de tudo que a gente viveu nos nossos primeiros 1000 dias, realmente é a nossa história que a gente carrega até hoje. Então, se você quiser estudar mais sobre isso, né, os primeiros 1000 dias de uma criança são fundamentais. Aqui o que todo mundo faz? Põe lá para a creche cuidar, o babá cuidar. E daí, quando a criança começa a falar, daí começa a dar atenção, né? Sendo que naqueles primeiros 1000 dias, muita coisa está acontecendo. Eu amo o Salmo 139 que fala, né, que o Senhor, Ele me conheceu lá no ventre da minha mãe, quando eu ainda era uma substância informe. E os meus dias já estavam contados. Eu acho lindo entender que o Senhor, Ele já sabia da importância daquele momento desde quando, antes de eu me tornar, né, aquele bebezinho que a gente vê no ultrassom, né? Quando eu estava naquela substância informe. E ali estava acontecendo coisas na minha alma. Então não tem como você me falar assim: ah, Zoe, mas eu me converti e zerei aqui, né? Tipo, Jesus não levou tudo na cruz? Jesus, Ele não pagou por todos os meus pecados, Jesus não quebrou todas as maldições, então eu não preciso de cura da alma, eu não preciso lidar com isso. Mas se a gente for olhar a palavra de Deus, a gente vê que todos nós estamos num processo de santificação, e esse processo de santificação inclui aí, né, a santificação da nossa alma, né? Então, assim, não tem como eu achar que a minha história não está afetando a minha vida espiritual, que a minha história não está afetando o meu ministério e, consequentemente, o meu casamento, a minha vida familiar e a minha vida profissional também. Então, emoções, número 1. 2, intelecto. Sua alma, ela é composta do seu intelecto, da sua capacidade de pensar, de raciocinar. Tá? Tem pessoas super desenvolvidas no intelecto, mas mal desenvolvidas na emoção, e tá tudo dentro da alma, tá bom? A gente já vai falar disso. 3, volição. Sabe aquela criança geniosa que tem vontades muito fortes, que se você não dá pra ela o que ela quer, ela se joga no chão? Meu sobrinho é assim. Um Benizinho, ele tem uma vontade muito forte. Essa vontade, ela é muito saudável. Ela só precisa ser moderada, né, e direcionada. Mas ela é muito saudável, porque ela faz uma pessoa ser persistente na vida. Uma pessoa ter gana, ter garra na vida. Eu quero mudar, eu quero conquistar, eu quero fazer algo, eu quero ser independente. Isso é muito bom. Agora, quando isso não é trabalhado na infância, aquilo vai se tornar um problema. Agora, tem pessoas que têm zero volição, brincadeira, zero não, mas tem muito pouco volição. Sabe aquelas pessoas que tudo desiste, não aguenta nada, é frágil demais, não tem resiliência?
Esse tipo de pessoa não tem uma volição desenvolvida, apesar que todos nós nascemos com volição, porém nem todos temos ela desenvolvida. 4. O nosso livre-arbítrio. Que demais! Então vamos revisar. Emoção, intelecto, volição e agora o seu livre-arbítrio. Sim, então quando Deus ele criou a sua alma, ele criou você, ele te colocou o poder da escolha. Que incrível que Deus ele não fez a gente sem escolha. Eu acho maravilhoso em Gênesis 3 que o Senhor ele coloca ali, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele momento que aquela árvore está naquele lugar, Deus poderia muito não ter aquela árvore, para que ninguém pecasse, para que o mundo fosse perfeito. Mas aquela árvore está no meio de um jardim perfeito, para que haja a escolha. Então você tem o poder da escolha. Mas muitas vezes eu vejo cristãos preguiçosos que não têm o poder da escolha, não querem o poder da escolha. Então preferem que o pastor vá atrás de Deus, que o líder faça as coisas, que o outro seja responsável, do que eu realmente falo assim, Deus, eu te escolhi, eu quero o Senhor, não porque eu preciso te querer, mas porque eu escolhi te querer, né? Assim como o Senhor me escolheu, eu quero te escolher de volta. E por final, a consciência também está aí na sua alma. Então quando a gente vem em Gênesis 3, mais para os versículos finais, quando então Adão e Eva eles pecam, eles se escondem. O fato de você se esconder, aquela consciência pesada, é uma forma de Deus falar com a gente. Vocês concordam comigo? Que você aí, quem já teve consciência pesada aí na vida? Poucos, tá bom. Que pena. Brincadeira. Todos nós temos às vezes consciência pesada. Às vezes a gente tá ali, né? E a gente fala, não devia ter feito aquilo, poderia ter falado melhor, ou eu poderia ter falado toda a verdade, eu falei metade dela, né? E essa consciência, ela é uma voz lá dentro da gente que é importante manter. Mas quanto mais eu ignoro essa voz, ela vai cauterizando ao ponto de eu não escutar mais ela. Então você já viu uma pessoa que rouba R$10, daqui a pouco ela tá mal, mas ela rouba 20, daqui a pouco ela rouba 200, daqui a pouco é R$2.000, daqui a pouco virou parte da vida dela, esse hábito do roubo, né? Então assim, se a gente não presta atenção na nossa consciência, a gente começa a ultrapassar níveis que a gente mesmo não queria ultrapassar, porque a gente começa a ignorar, e eu creio que a consciência é uma das maneiras que Deus fala com a gente, porque nós seres humanos temos sim a capacidade de entender o bem do mal e saber essa diferença. Dúvidas, galerinha? Vocês estão bem? Bora lá, é muito estranho dar aula sem ouvir os alunos. Eu sempre dou aula presencial, galera, às vezes eu dou aula online, é muito estranho. Mas vamos lá. Vamos falar então sobre as evidências de que talvez você precise de uma cura na sua alma. Eu acho que ninguém escapa, né? Porque a gente está todo mundo em processo de transformação. Eu ajudo pessoas diariamente que vivem crises, que querem ajuda, que precisam de cura, mas essas me procuram para ter ajuda. Mas também não lidero só pessoas que me procuram. Então eu falo que eu tenho uma área da minha vida que eu atendo, faço atendimentos que as pessoas me procuram para ter ajuda. Porém, eu também lidero pessoas que acham que não precisam de ajuda, né? E só que a conta chega e às vezes a gente acha que não precisa. Então eu queria que você, ao escutar essa lista que eu vou falar, que você saiba se autoanalisar, falar, opa, será que eu tenho isso? Será que eu preciso talvez ajustar aqui? Eu, Zoe, apesar de assim fazer terapia há mais de 12 anos, eu continuo fazendo terapia, apesar de ser psicanalista, estou fazendo mais ainda, porque eu preciso constantemente estar me sondando, porque como terapeuta, às vezes a gente acaba achando que só o outro tem problema, e a gente começa a ser que nem Mateus 7, né, que a gente vê o cisco no olho do irmão e não vê a trave que está no nosso olho, né, então eu falo assim, que às vezes nós cristãos temos muita dificuldade de olhar para si, a gente olha muito o outro, como que o meu discípulo está, como que eu posso ajudar ele, mas como é que eu estou?
né? Então, e também a gente é muito imediatista. Então, assim, eu pedi perdão pelo problema de mentira, então agora eu já não sou mais mentiroso. Um dia eu tratei um rapaz que ele falou que ele não era, ele falou assim, ele tinha roubado alguma coisa, e ele falou, mas essa não é minha identidade em Cristo. Eu falei, com certeza a identidade de Jesus não inclui roubar. Porém, você roubou. Não, mas essa não é minha identidade. Eu falei, querido, vamos parar de falar essa frase, né? Essa não é minha identidade. Porque até você viver essa identidade, ela está acontecendo na sua vida, né? Então, às vezes a gente está em negação. Não, mas já passou. Não, mas eu não estou fazendo. Mas assim, você está continuando a fazer e daí você finge que não está acontecendo. Então assim, isso é muito recorrente dentro das igrejas, porque às vezes a gente tem pressa, né, de fazer a obra de Deus e, cara, cuidar da gente dá trabalho. Vocês não acham que dá trabalho? Dá muito trabalho cuidar de você, né? E eu penso assim, quanto que Deus tem paciência com a gente, né? E que nós somos uma noiva tão desmantelada às vezes, que ele ainda ama, escolhe usar com carinho, com amor. Então assim, é tão legal ouvir do Senhor, né, que ele conta com a gente, mesmo a gente sendo do jeito que a gente é. Então vamos lá, tô falando aí bastante, tem pouco tempo que eu quero dar bastante conteúdo pra vocês, vamos lá. Evidências aí, vamos lá, pensando aí, autoanálise, pega o espelhinho aí, invisível. Pessoas que não se aceitam. Quando eu falo não se aceitam, significa não estar confortável com o seu peso, com a sua aparência, com a sua cor, com o seu estado civil, com a sua situação econômica. Isso realmente é um incômodo. Uma coisa é eu saber que, por exemplo, eu estou vivendo uma crise financeira, eu não vou me acomodar nessa crise financeira, eu vou fazer de tudo para sair dela. Isso é correto, isso é saudável. Aceitar não significa concordar, tá bom? Aceitar é se encarar e estar confortável, que mesmo eu, nesse processo de sair das minhas dívidas, eu continuo tendo valor. Certo? Agora, quando eu entro numa sala de reuniões e vejo pessoas que têm mais, talvez, privilégios do que eu e me sinto inferior a essas pessoas, ou sinto raiva ou inveja dessas pessoas, ali é um grande sinal aí que eu preciso, né, cuidar da minha alma, né? Ou quando eu não consigo me aceitar como japonesa, eu não consigo me aceitar como a minha raça, eu não gosto, eu quero que todos, né, me valorizem, que me vejam, que me reconheçam. E aquilo é uma angústia que vive lá dentro de mim, eu preciso de cura. Outro sintoma aí é quando a gente tem medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo das pessoas, medo de falhar, quando a gente se cobra muito. Tem pessoas que falam assim, mas eu não me comparo com ninguém. Sim, mas você vive infeliz com você, porque você se compara com um ideal e fantasioso que você criou de você mesmo. Então, assim, isso também é um problema, né? Quando a gente não consegue amar a nossa velocidade, saber que a gente pode ir mais rápido ou mais devagar, saber que a gente pode melhorar nisso, e mais que a gente tem isso de qualidade, né? Eu falo que pessoas seguras, elas não são burras, tá, gente? Pessoas seguras, não é que elas acham que elas são incríveis e não têm defeitos. Não, elas sabem os defeitos, mas elas sabem trabalhar isso de uma forma saudável. Outra coisa também é quando a gente é muito defensivo. Conhecer alguém defensivo aí? Conhece? Não é legal estar perto deles, né? É como o porco-espinho. Eles estão sempre soltando seus espinhos, assim que eles se sentem atacados. Já viu aquela pessoa que você fala assim, olha, você chegou atrasado, e tem uma lista de justificativa, em vez de só falar, desculpa meu atraso, né? Parece que você precisa toda hora se justificar de tudo que você faz, porque, poxa, eu não posso passar vergonha, né? Eu não posso. Tem pessoas também que falam frases que eu falo, opa, precisa cuidar aí do coração, né? Porque Deus, porque eu não sou digna, porque se eu chegar ali, o que eles vão pensar de mim? Gente, tô falando de um monte de coisa. Eu tenho uma lista grande, mas não vou falar todas elas. Mas vocês estão pegando aqui, quem é que acha que precisa de cura? Só de um pouquinho que eu já falei hoje.
Ok, legal. Então vamos continuar. Às vezes quando você sente que Deus ele é bravo, inacessível, que ele tá assim, ó, prestes a, sabe, jogar um raio na tua cabeça, quando você acha que porque você esqueceu de dar o dízimo um mês, o devorador vai te pegar, né? Tem dificuldade de receber o amor de Deus, né? Sabe aquelas pessoas que também não conseguem ter amigos, pessoas que não conseguem ter relacionamento, conexões profundas com os outros, vive se sentindo, né, inferior ou superior aos outros, pessoas que têm dificuldade de perdoar, sentimentos também de fracasso muito grande, pensamentos suicidas. Se você também tem problemas com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu cônjuge, tudo isso mostra que pode sim melhorar. Eu gosto sempre de achar que a gente pode melhorar, porque senão a gente para de crescer, a gente para de evoluir. Então eu tenho certeza que você está ouvindo essa aula e que você está vendo, poxa, eu posso melhorar em alguma coisa, né? Crítico demais, sarcástico demais, perfeccionistas. Quem são os perfeccionistas aqui? Tá, temos alguns nessa sala, perfeccionistas. Gente, é muito duro ser perfeccionista, é um fardo que eu falo, Jesus amado, o fardo de Jesus ele é leve, né? Então assim, às vezes a gente tá carregando um fardo demais, às vezes você tem dificuldade, sabe quando você não consegue ser você em todo lugar? Então você escolhe como você vai ter ser naquele momento, assim, com figuras de autoridade você é mais na sua, com seus amigos você é super extrovertido, com a sua família você é mais fechado, com os seus irmãos você é mais agressivo, né? Quando a gente não consegue ser a gente em todos os momentos, a gente realmente precisa ser trabalhado. Ai, cansei de falar disso. Vocês cansaram? Porque eu cansei de falar coisa ruim. Vamos falar aqui que o apóstolo Paulo, né? Ele vivia uma grande luta dentro dele. Vamos abrir aí em Romanos 7, versículo 15 a 25. Romanos 7, do versículo 15 a 25. Amo essa passagem porque ela me faz não me sentir sozinha. Ela faz eu me sentir, falar, uau, eu me identifico com essa passagem. Romanos 7, de 15 a 25. Eu não entendo o que eu faço. Ele começa com essa frase. Bem-vindo ao meu universo. Pois não faço o que eu quero, mas sim o que eu não quero. E se eu faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isso é minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Quem nunca? Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, e esse continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero... Gente, é difícil ler isso, né? Segue aí. Já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Mas olha aqui, amo esse versículo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. Então vamos falar um pouquinho sobre essa loucura que acontece dentro da sua vida. Eu acho que acontece na sua. Nunca vi nenhum ser humano que fala assim, eu estou em total controle de tudo, eu nunca erro, eu sempre acordo na hora, eu nunca estou atrasado, eu nunca estou de mau humor, eu sempre estou vitorioso, eu nunca peco. Acho que é impossível, certo? Quantas vezes você já saiu de uma conferência ou de uma ministração e falou assim, cara... Esse mês, você vai ver quão ungido eu vou ficar. Esse mês eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ver Deus se mover. E daí começa assim, uma semana mais ou menos. Daí a segunda já tá quase tendo uma crise. A terceira você já jogou a toalha e falou, já era. Eu sou uma porcaria, né? Só eu que faço isso? Não, muitos nós. Ou você fala assim, esse mês eu vou segurar minha boca. Quem aqui tem boca grande? Não literalmente, gente. Tô falando boca grande, você fala demais. Esse não é uma fraqueza minha, eu tenho outros. Eu tenho boca pequena demais. Falo de menos, devia falar mais. Daí eu penso assim, Deus, esse mês eu vou falar mais, vou me expressar mais. Não consigo às vezes. Ou esse mês eu vou sentir medo. Essa semana, eu vou sair assim, todo cheio de vitória de um culto. E daí chega em casa e às vezes não vai do jeito que eu espero.
E ali você começa a ficar frustrado com a sua vida. Daí você vai então e faz então uma sessão de cura interior e te ajuda bastante, mas não resolve tudo. Por que não resolve tudo? Porque você não vai mudar tudo que você é, e especialmente as coisas profundas do seu ser, em uma sessão, galera. Nem em 2, nem em 1 ano e nem numa década. Tá bom? Então vocês aí são todos jovens. Eu já passei da juventude, só cronologicamente, eu ainda sou muito jovem por dentro. Tenho 40 anos, tenho mais de 23 anos de ministério, e uma coisa que eu aprendi na minha vida é o quê? Que eu continuamente estou sendo transformada. Eu não posso esperar que eu nunca vou. Nossa, mas achei que eu já tinha resolvido a paternidade. Galera, já são 14 anos trabalhando a paternidade de Deus na minha vida e continuarei trabalhando. Agora, vai ter uma hora que não vou mais trabalhar? Sim, não vou trabalhar tanto, mas eu acho que assim, a hora que eu chegar no céu, eu vou estar realmente uau. Aí sim, vou estar bem. Porém, até lá, eu tenho chão ainda. Então, seja gentil com você. Fala comigo, eu vou ser gentil comigo mesmo. Às vezes a gente é uns loucos com a gente, né? Tem que mudar essa semana, né? Tipo, tem que parar de ser bravo essa semana. Tá gritando consigo já, né? E não vai rolar, né? Então assim, às vezes a gente tá ali querendo transformar a nossa vida em 1 mês, em 1 semana, em 1 ano, e as coisas não são assim. Por que elas não são assim? Então vamos falar do seu cérebro. Quem aqui estuda qualquer coisa sobre neurociência? Alguém gosta desse assunto? Bem, meu marido é formado em neurociência e psicopatologias e outras coisas que ele faz. Eu estou ainda aprendendo mais sobre isso, mas assim, como psicanalista a gente estuda muito o cérebro. Vou falar sobre o cérebro emocional, você pode anotar isso, você que é psicólogo com certeza já deve ter aprendido isso. A gente vai falar de 3 partes básicas do cérebro, que é o quê? O neocórtex, o seu cérebro límbico, o seu sistema límbico, tá? E o seu cérebro reptiliano, tá bom? Que pena que não dá para mostrar aqui uma imagem, mas você pode pôr aí no Google, escrever ali cérebro emocional. Então assim, o neocórtex, ele fica bem aqui na frente da sua cabeça, tá bom? Bem aqui na sua testa. Então assim, aqui na sua testa é o neocórtex que você usa para fazer o quê? Para viver, tá bom? Então você retém informações importantes nele. Você sabe que 2 mais 2 é 4. Você sabe o dia do seu aniversário. Você sabe o seu CPF. Você sabe o que você comeu ontem de café da manhã. Mas agora eu quero te perguntar. Você sabe o que você comeu no dia 23 de maio de 2019? Provavelmente não. Por quê? O seu cérebro, o neocórtex, ele faz o quê? Ele faz uma filtragem. Ele escolhe ali o que ele quer reter. Não o que ele esquece. Ele escolhe o que ele quer reter e ele joga todo o resto para o sistema límbico, que fica mais para o centro do seu cérebro. Onde também ele não só joga coisas fúteis, como o que você comeu no dia 23 de maio de 2019, ele também joga coisas que você não quer lidar. Por exemplo, o dia que sua namorada te traiu, você ficou mal pra caramba, mas você pensou, cara, eu sou mais, eu vou superar essa, tô nem aí, vou sair andando, olha quem eu sou mais eu, né? Mas você tava sofrendo, mas você não queria falar que tava sofrendo. Então o que você fez? Você jogou tudo no seu cérebro, fez o quê? Bora pra frente. Bola pra frente, vambora, vamos lá. Isso daí, você acha que seu cérebro esqueceu? Jamais seu cérebro ele registrou. O dia que sua mãe te perdeu no mercado, lembra? Quem nunca viveu essa fase? Que sua mãe sai andando e você se perde e por 5 segundos ou 30 segundos você sente que você vai morrer. Porque você não tem carro, você não sabe onde você tá, você não tem celular, você não... Enfim, na minha vida era assim, eu me perdia e eu sentia que eu ia morrer. Então, assim, isso foi registrado. Agora, eu lembro disso toda hora? Não, porque eu não necessito dessa informação. Então, o neocórtex, ele faz o quê? Ele faz uma filtragem ali do que eu quero para ter para a vida e é o nosso racional. Tem pessoas com neocórtex hiper desenvolvido, por isso que elas têm testa grande. Tô brincando, gente. Não é por isso que tem testa grande. Mas assim, tem pessoas que têm o neocórtex super desenvolvido, por quê? São super racionais.
E tem pessoas que nunca acessaram o sistema límbico, que é o quê? A parte emocional sua, que ficou registrado e guardado desde a sua segunda semana de gestação. Então, você me falar que não é importante a presença do pai e da mãe durante a gravidez, durante os primeiros anos de vida, é um absurdo, porque desde a segunda semana você está absorvendo tudo o que está acontecendo ao redor daquela barriga, ok? Então, e daí tem a terceira parte do cérebro, que é o nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro que eu falo que é o instinto de sobrevivência, que vocês todos têm, porque senão vocês não estariam vivos, né? Então você fica com fome, você vê o perigo, tá chegando lá, você tá numa selva, vê um leão, você vai fugir, eu espero, ou subir de uma árvore, você vai fazer alguma coisa, certo? Agora, quem aqui já teve uma crise de ansiedade? Me conta aí. Tá, vamos falar de crise de ansiedade? Hoje em dia as crises de ansiedade estão mais altas do que nunca. Por quê? Porque tá na moda. Tô brincando, gente. Tem gente que fala que tem crise e não teve, tá? Eu vou explicar. Tem gente que você aí talvez tá achando que teve crise e não teve, mas eu já vou explicar. A crise de ansiedade, ela é involuntária, ela é séria, ela não é frescura. Mas tem galera que gosta de falar que tá com crise pra não ir pro serviço, pra não ir pra igreja, não cumprir escala, tá bom? Não é esse caso, tá? Tô falando de você que realmente ficou ofegante, suas palmas, talvez você suou, talvez o seu peito ficou... Seu coração palpitou forte, você se sentiu em perigo, você começou a achar que alguma coisa ruim ia acontecer e nada estava acontecendo. Você ficou num modo assim de alerta extremo e foi horrível. Se você sentir esses sintomas, você tem uma crise de ansiedade. A gente que nem sabe que tem e teve, tá? Então assim, a crise de ansiedade ela acontece por quê? O nosso sistema límbico aqui no meio do nosso cérebro, ele está sobrecarregado e dele aciona esse sistema o quê? Reptiliano, o nosso cérebro reptiliano, que faz o quê? A gente ter ações de como se a gente estivesse em perigo, sendo que a gente não está em perigo. Você já viu uma pessoa tendo crise de ansiedade e ela está numa sala tranquila, não tem nenhum ladrão perto dela, não tem ninguém perto dela, mas ela está achando que vai morrer? Ou uma crise de pânico. Isso é o cérebro falando para ela que ela está em perigo, involuntariamente. Isso é incontrolável, tá bom? Então nunca julgue uma pessoa que está com uma crise de ansiedade, porque isso é uma coisa que ela precisa trabalhar e tratar. E nunca também sinta vergonha de ter tido uma. Procure ajuda. Porque se você não procurar ajuda, ela pode voltar. Agora, daí que a galera fala pra mim: ah, Zoe, tô com crise de ansiedade porque eu trabalho muito, porque eu estudo muito, durmo pouco e faço faculdade, tenho problemas com a minha família, minha mãe tá com câncer, meu pai acabou de morrer, eu tô pobre, tô endividado. Esse não é o motivo. Isso que eu acabei de falar são coisas que muita gente passa na vida e que nunca teve uma crise de ansiedade. A maior razão das pessoas terem crise de ansiedade hoje em dia é porque elas não lidam com os problemas reais. Elas não estão lidando com as coisas, elas estão acumulando coisas. Elas anestesiam-se com dopamina sem fim, porque é mais fácil viver com dopamina do que viver com a verdade. Não é verdade, galera? Então, a gente tá entrando num negócio muito profundo. Tem o tempo ainda? Tem não, gente. Eu tenho, 3 minutos, né? Pode ir? Tá bom. Vocês estão curtindo essa aula? Então tá bom. Tá aprendendo alguma coisa, pelo menos? Então tá bom. Ok. Bora. É bom porque você às vezes não tem crise de ansiedade, mas você tem que ajudar alguém que tem. Porque muita gente tem e muita gente fica achando que é o Satanás, o demônio, ou acha que é frescura, acha que, ai, nossa, que frágil essa pessoa. Não. Geralmente são pessoas que estão acumuladoras. Já viu aquele programa Acumuladores? Horrível, aquelas caras. São pessoas acumuladoras de emoções ruins, é isso. Não quer tratar com elas. Foi magoado na infância, não fala disso. Pai abandonou, não fala disso. Mãe é grossa, não fala disso. Não sente, vamos embora, bora pra frente, bola pra frente, bola pra frente. Vamos lá, força, 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 força. Vamos ver, vamos lá. Alguma hora vai estourar, tá bom? Então assim, vamos dizer que o seu cérebro, seu sistema límbico, ele é uma sacola que cabe 10 laranjas, tá? Tem gente... eu falo que um ser humano saudável deve ter umas 2 ou 3 laranjas num saco que cabe 10.
Porque a gente sempre está num mundo difícil. Então, talvez você está vivendo uma crise no seu casamento, uma crise com um chefe difícil. Então, lá tem 2, 3 laranjas. Agora, um ser humano geração Z e milenial, geralmente mileniais mais ainda, geração Z mais ainda que mileniais, não tem só 10 laranjas, tem tipo 20. Daí quando coloca a 21ª laranja, que tipo, sei lá, é um chefe chato, o que acontece com aquela sacola? Ela estoura. Por que ela estoura? Não porque o seu chefe, aquela última laranja entrou. Não, ela já estava no seu limite. Assim também uma alma que não é curada. Então assim, não, eu tô mal porque meu pai morreu. Com certeza você deve sentir o luto e vivenciar o luto e estar horrível por causa disso. Porém, o nível que você chega de estar mal, ele é resultado de acúmulos e não só daquela situação, ok? Então, assim, muitos de nós, você já viu gente que, por exemplo, teve um término de um namoro que pra você foi super simples, mas pra pessoa caiu o mundo dela? Não tem a ver com aquele término, tem a ver com o acúmulo de várias coisas que não foram resolvidas, né? Então, por isso que eu falo, não acho que essa aula é uma aulinha para quem precisa, quem é fraco. Não, é para você, líder forte, que vai cuidar de outras vidas. O quanto mais laranja você carregar, não significa que você é forte, significa que você é louco, tô brincando. Significa que você não é sábio, que você não tá tratando, né? Com aquilo que precisa ser tratado. Eu vejo um monte de líder achando que é bonzão porque não dorme, porque não fala dos problemas, não fala de emoções, porque eu sou tipo uma máquina. Cara, você é doente, entendeu? E como é que um doente cuida de outros doentes? Impossível. A gente precisa cuidar da gente, né? Para que a gente possa cuidar dos outros. Então vamos ler aqui, passagem super conhecida, vou tentar aqui resumir, Romanos 12, versículo 1 a 2, todos vocês sabem essa passagem de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos o quê? Corpos, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sublinha aí o vosso corpo. Deus não está pedindo para você apresentar o seu espírito, Deus está pedindo para você apresentar o seu corpo, que significa o seu cérebro também, galera, tá bom? O seu cérebro precisa ser apresentado para o Senhor, que é o vosso culto racional, ou seja, é uma escolha de eu entregar algo racionalmente. Não é uma coisa que vem assim, aquela vontade, assim, nossa, que vontade de ser transformada, de lidar com as minhas bagunças, de liberar perdão. Que vontade que eu tenho, né? Que vontade que eu tenho de olhar no meu passado e descobrir os podres. Que vontade. Ninguém tem essa vontade, né? Nem os masoquistas têm. Então assim, nós todos precisamos ter esse culto racional. Falar, Deus, eu vou lidar com isso, eu vou encarar os meus BOs e eu vou resolvê-los. Segundo versículo, não vos conformeis com este mundo, mas sede o que? Transformados pela inovação do vosso espírito? Não. Do que? Da vossa mente, do vosso entendimento. Para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, às vezes a gente só quer experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Eu quero experimentar as bênçãos do Pai, eu quero viver os planos do Senhor, eu quero ser uma pessoa que tem um ministério florescendo. Mas se você não tiver sua mente renovada, o seu entendimento renovado, daí vai ficar muito difícil, né? Receber todas essas bênçãos do Senhor. Então, vou falar aqui alguns passos bem práticos, 3 passos bem práticos para você aí para você renovar aí a sua mente. Número 1, reconheça seus pensamentos. Muitos de nós não sabemos nossos pensamentos. A gente vive reativo, a gente não é ativo, né? Vou dar o exemplo aqui, né, que muitas pessoas não percebem, mas Marta foi muito reativa. Jesus entra na casa, ela vai e trabalha. Maria, ela não reage, ela age, ela vai aos pés dele. Então muitos de nós, às vezes a gente está ali na correria do nosso dia, então a gente está sendo reativo. Eu tenho essa demanda, eu tenho aquela demanda, eu vou cumprir várias demandas. Porque, gente, eu sou eficiente, eu sou uma líder eficiente. Glória a Deus que você é. Agora, quão
profundo você é em saber o que você está realmente pensando. Vou dar um exemplo da minha vida de 11 anos de idade. Não é muito profundo esse exemplo, mas às vezes pode te ajudar. Eu estudei numa escola onde todos os meus coleguinhas eram missionários, filhos de missionários. Então, cada 2 anos os missionários eles iam embora e ficavam 2 anos fora e voltavam depois. Então, cada 2 anos eu perdia minhas amigas. E eu estava bem frustrada com isso, porque eu era a única filha na minha sala que não era filha de missionário. Eu era, mas minha mãe morava no Brasil e a gente ia ficar aqui para sempre. E daí, a minha amiga, o nome dela era Bethany, ela tinha que voltar para os Estados Unidos e eu fiquei arrasada que ela tinha que ir embora. E eu estava arrasada de verdade, mas não conseguia transparecer. Então, a gente teve a despedida na escola, ela veio em casa, a gente fez a festa do pijama, fez toda aquela coisa, abraçamos, tiramos fotos, levamos para o aeroporto. E eu não chorei. E eu tava bem, minha mãe me assim... Nossa, filha, né? Tá sobrevivendo essa daí. Passou 2 dias, eu bati meu pé bem na quina da parede. Quem aqui já viveu essa situação? Aquele dedinho do pé, você perde, cara, dói muito. Bati ali e eu comecei a chorar. Só que o choro, ele passou da dor, sabe? Ele começou a virar um choro bem maior. E bem maior. E bem maior, que não tinha mais nada a ver com aquele dedinho. E minha mãe, com essa sabedoria, ela sentou do meu lado, ela falou assim: você não tá chorando com os dedinhos, né, filha? Tá com saudade da Beth? E é isso, muitas vezes, que a gente faz, quando a gente não tem maturidade emocional. A gente não sabe que tá com saudade, a gente não sabe que tá doendo, a gente não sabe o que tá acontecendo. Então a gente culpa a quina da parede, o dedinho. A gente fala, eu tô mal porque eu perdi meu carro, eu tô mal porque, sei lá, eu quebrei minha unha, eu tô mal porque minha menstruação foi ruim. Não, por que realmente você tá mal? Porque é muito mais fácil eu culpar as coisas pequenas do que encarar as coisas grandes, que eu preciso sim lidar com essas, né? Então, número 1, reconheça seus pensamentos. 2, quebre suas crenças limitantes. Todos nós temos crenças limitantes. Vou dar alguns exemplos, né, de crenças limitantes. Eu gosto de ler essa passagem, 2 Coríntios 10, o capítulo 10, versículo 4 a 5. As armas com quais lutamos não são humanas, mas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, galera, vamos falar de crença limitante. Eu não sou bom o suficiente. Qual a sua crença limitante? Essa era da minha vida. Eu sou insignificante. Essa também era da minha vida. Gente, tinha tanta crença limitante. Às vezes ainda tenho. Eu tenho medo, né? Eu não consigo lidar com isso. Eu vou morrer sozinho. Eu sou sozinho. Eu sou feio. Eu não sou capaz, né? Eu não mereço perdão. Eu preciso ser perfeito, eu preciso ser valorizado e amado, eu quero fugir dessa situação, eu não aguento mais. São prisões que nós carregamos no nosso dia a dia, que batalhamos, que são crenças limitantes não de hoje, mas do nosso passado. Então assim, eu lembro que eu conto sempre essa história, né? Quando eu namorei, antes de eu conhecer meu marido, eu namorei um outro rapaz que me traiu com uma outra mulher e casou com ela depois de 4 meses. E pra mim foi muito assim, dolorido aquilo, porque nós estávamos namorando, durante o namoro ele sumia assim, e eu mal sabia que ele já estava se encontrando com outra mulher. No final ele acabou casando com essa mulher depois de 4 meses, e eu me vi meio em estado de choque, né, uma pessoa que eu conhecia há 8 anos. E uma das situações era que eu ligava pra ele e ele não atendia o celular. E aquilo marcou muito, foi um dia específico que eu liguei o dia inteiro, ele me pediu para me encontrar no lugar, eu fui até aquele lugar, ele não estava, isso era 8 horas da manhã, ele foi atender o telefone 8 horas da noite. Eu rodei a cidade de São Paulo inteira achando que ele tinha sido sequestrado, fiz de tudo para tentar achar esse homem, onde estava esse homem. E nessa época, galera, eu já tinha mais de 30 anos, tá? Então só pra vocês entenderem assim, não era uma adolescente, bobinha, não que adolescentes sejam bobinhos, tá? Eu não era uma pessoa ingênua. Eu achava que até aquelas alturas eu conhecia essa pessoa. Bem, aconteceu que
Enfim, não foi pra frente. Passaram-se muitos anos, conheci meu marido, casei com ele. O incrível Israel. Será que ele tá online? Eu dei o link pra ele. Ele tá online? Daí, olha aí, tá legal. Daí, então, eu casei com ele. E ele sempre chegava por volta de 6h30, 7 horas da noite. E aquele dia, eu liguei pro celular, já era mais de 7h30, e ele não atendeu. Ele não atendeu. Na hora, gente, na hora, entrou o quê? A crença limitante. Entrou o meu inconsciente, o meu sistema límbico, ele foi acionado e ele falou assim, tá acontecendo de novo. É isso que dá na sua vida. Você já teve 4 namoros frustrados antes do seu marido. Agora que você finalmente casa com esse homem que você tanto ama, ele vai te trair, ele deve estar com outra. Não é pra menos que ele não responde o celular. E daí o que eu fiz, gente? Eu fiz o que esse versículo fala aqui. Eu fiquei louca. Eu falei, não, eu não vou ser dominada. Ouve, presta atenção, você aí que é dominado pelas suas emoções. Eu falei, eu vou levar isso cativo pro Senhor. Porque o problema não é o meu marido não responder o celular, o problema é o que está acontecendo dentro de mim. E lá eu fui, me ajoelhei, eu lembro me ajoelhei no meu sofá, que era turquesa. Me ajoelhei naquele sofá e falei, Deus, cura meu coração. Tipo assim, Israel sempre atende o telefone, mas a primeira vez que ele não atende, eu logo já penso, é como se todas as minhas defesas levantassem e eu pensasse, cara, ele tá me traindo. Bem, gente, acabou a oração, lá entra meu marido. Meu amor, desculpa, eu ia mandar a mensagem que tava acabando a bateria, daí meu chefe me chamou, daí ele começou a falar pra caramba, não consegui mandar a mensagem, peguei um trânsito horrível e cheguei em casa. Naquela hora, eu nem contei essa história, eu fui contar isso depois de muitos anos. Eu falei, tudo bem. Chorrindo. Tava tudo bem. Já tinha levado cativo meu pensamento ao Senhor. Eu tava trabalhando, porque às vezes eu falo casamento, vou falar, cara, tô indo muito longe aqui, Eric, né? Mas a gente vai. Você me convidou, azar seu. Assim, pessoas que são casadas têm muitos problemas que não tem nada a ver com casamento. A galera fala assim, todo mundo fala assim, casamento é difícil, hein? Casamento é difícil. Sabe o que é difícil? Você. Porque põe 2 pessoas difíceis juntas, é o terror na terra. Agora, se você é curado, se você é satisfeito em Deus, você não espera que seu marido venha te trazer o quê? Que eu falo que 3 coisas todo mundo quer. Ser visto, reconhecido e gratificado. Isso você deve ganhar até 12 anos de idade. Quando não recebe isso até 12 anos de idade, você vai procurar isso no seu chefe, no seu líder, na sua esposa, no seu cônjuge, nos seus filhos. Ser visto, reconhecido e gratificado. Se você tem qualquer carência nessas 3 áreas da sua vida, precisa de cura. Então ali, às vezes a gente entra num casamento ou no ministério e o problema não é o ministério. O problema é que eu quero ser visto, eu quero me sentir reconhecido, eu preciso me sentir segura e eu preciso ser gratificado. E é ali que começam as brigas e começam os problemas, né? Meu professor de psicanálise, ele sempre fala para mim que o casamento é o lugar onde mais o Senhor vai revelar quem a gente é. Porque a gente está num lugar seguro, porque a gente ama aquela pessoa, e aquela pessoa ama a gente de volta. Só que ali aparece as dores da nossa alma que precisam ser trabalhadas, né? Então eu falo que o casamento não é difícil, difícil é quem casou, né? Então assim, se o seu casamento tá difícil, você deve ser difícil ou o seu cônjuge é difícil. Então procure ajuda. Eu sou difícil. Assim, sou bem menos difícil, né? Depois de tanta apanhar na vida, a gente fica um pouco menos difícil. Então, graças a Deus, eu falo que eu trabalhei minhas bagunças antes de casar, porque meu casamento não é difícil, porque eu tive que lidar com isso. Então, quando eu sinto falta de algo do meu marido, eu sei, meu marido não tá faltando não, cara. O que tá faltando em mim é algo que só Jesus pode me dar, ok? Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos rapidinho, para como que você pode fazer esse momento de cura da sua alma. Eu já vou abrir para perguntas. Número 1, entenda a sua história. Sabe por que você tá do jeito que você é? Para de culpar as pessoas. Eu sou assim porque meu pai abandonou. Meu pai me abandonou também. Tinha 5 anos de idade, meu pai abandonou. Vou ficar falando a vida inteira. É porque eu não tive pai. É porque eu não tive pai, meu pai era violento, meu pai era abusivo.
adianta nada, ele já foi embora há 35 anos. Eu preciso viver, mas eu também preciso entender que isso afetou minha vida. Que eu tenho muitas coisas que foram provenientes ou fruto disso, né? 2, eu sei reconhecer a minha crença limitante. O que é que eu tô pensando que vai contra a palavra de Deus? Que você não é bom o suficiente? Isso é uma grande mentira. Que você não consegue? É uma grande mentira. Que você é inferior? Uma grandíssima mentira, né? Então, qual que é a sua crença limitante? 3, abrace esse momento que você está sentindo aquela dor e para de evitar. Para de se anestesiar. Quem aqui gosta de se anestesiar? Como que você se anestesia? Jogando videogame, vendo seu TikTok. Não sou contra nada dessas coisas que eu tô falando. Comendo, treinando, malhando. Tudo isso anestesia. Se ocupando. Igreja, anestesia. Oh, se anestesia. Ficar fazendo seus rolês com seus amigos. Trabalhando. Para de anestesiar. Tá doendo? Tira 5 minutos do seu dia. Vou dar um exemplo. Quem aqui tá sofrendo? Levanta a mão. Tá. O cara levantou até as 2. Tá. Tô com você, cara. Eu tô te vendo. Então aí, tá sofrendo? Você tem 2 opções. Ficar ali no poço da lamentação. Fazer um acampamento no seu vale. Até construir uma casa de tijolo no seu vale. Ou, outro extremo. Ignorar seu vale. Nenhum desses 2 é saudável. Então você precisa sentar, tira aí seu tempo. Cara, eu me sinto, sei lá, inferior. Vamos falar que isso é a sua questão. Eu me sinto inferior. Entender por quê, de onde veio isso, por que aconteceu isso com você. E sentir isso. E perguntar, Deus, onde é que está a sua verdade sobre esse sentimento? Eu não posso ficar evitando ele. Eu preciso senti-lo para que eu venha superá-lo. Entenderam? Eu preciso sentir para que eu possa processar essa emoção com quem? Sozinho? Jamais. Com a companhia do Espírito Santo. Eu preciso dele enquanto eu processo a minha emoção difícil, né? Para que então, o número 5, né? Já falei, entenda a sua história, reconheça a sua crença limitante, sinta emoção, não evite, processe a emoção com a verdade de Cristo e, por final, receba a verdade de Deus e o seu amor. Parece muito simples, gente. É um baita trabalhão. Eu falo, cuidar de você é um baita trabalho. Porém, ele é super gratificante. Porque quando você cuida de você com o Espírito Santo te ajudando, você vai sim ser cada vez mais parecido com Jesus. Equilibrado, saudável e curado. Dúvidas? Eu vou orar no final para vocês. É muita coisa. Temos dúvidas? Aqui chegaram as dúvidas. Ok. Número 1 aqui, pergunta número 1. Irei iniciar com a psicanálise cristã e fazer um TCC como complemento. Uma complementa o outro? Oi? TCC é teoria cognitiva comportamental. Ah, tá, entendi. Terapia. Sim. Não o TCC da faculdade. Sim, a terapia cognitiva comportamental, ela é bem diferente da psicanálise. Eu sugiro que você estude as duas. Porém, eu creio que a psicanálise ela sempre vai mais profundo do que a TCC, mas tem pessoas que se dão melhor com a terapia cognitiva, comportamental, do que com a psicanálise. Então, assim, pessoas intensas são pessoas que curtem uma psicanálise, tipo eu. Eu curto ir lá no fundo, escarafunchar o mundo, desenterrar os fantasmas de todas as minhas eras. Eu gosto, que eu resolvo minha vida de vez. Agora, a TCC é prática, tipo assim, pra você pensar de uma forma, pra você sair de problema. E eu não gosto de nada prático, tá? Não gosto. Odeio receita de bolo. Quer dizer, amo, por isso que eu dou pra vocês. Mas receita de bolo de vida, ninguém merece. Eu quero descobrir minha vida. Eu quero criar minhas portas e atravessá-las. Eu quero desenhar minhas janelas e abri-las, sabe? Essa sou eu. Então, assim, depende muito do tipo de perfil de pessoa que você é, tá bom? 2. Tem como acessar as 3 regiões do cérebro através da psicanálise? Com certeza. Melhorar a performance das 3 regiões em ambientes diferentes? Opa! Tá. Gente, estudar sobre o cérebro e como ele é em todas as suas áreas, a gente pode acessar ele através da psicanálise? Sim, mas demora tempo, né? Existem outros métodos que você acessa mais rápido. Por exemplo, o sistema límbico, como o brain spotting, como outros tipos de métodos que eu também uso nas terapias,
Porém, a melhor forma de você acessar é você se conhecer. Tem gente que quer fazer terapia para deixar o outro te conhecer. Mas você nunca parou para raciocinar porque você tá triste. Né? Tem gente assim que fala assim, eu quero... Daí faz terapia, paga lá uma nota, né? Que nem... Foi lá uma moça, pagou uma nota lá pro meu professor, que é caro. E ela falou assim, não adiantou nada. Eu falei, também você não fez seu trabalho? Você quer que o outro te cure. Você tem que fazer seu trabalho, né? Então, o terapeuta, ele te ajuda para ir compreender o que está acontecendo. Mas quem vai fazer o trabalho é você e o Espírito Santo junto. 3. Como diferenciar o que é um sintoma da alma doente com as situações do cotidiano? Tá. Tô tentando entender essa pergunta, mas eu acho que você tá querendo dizer que, tipo, será que isso é só porque eu tô triste porque eu perdi meu carro? Ou eu tô triste porque minha alma está doente? Vamos dar esse exemplo, tá? Quando essa emoção ultrapassa o seu dia, no sentido de que ela te deixa ou ela te priva de viver bem, tá bom? Então, assim, eu tenho frustrações diárias, né? Pequenas e grandes. Perdi um negócio ali grandão. Cara, que frustração horrível. Eventualmente ela vai passar. Mas sabe quando eu bati o meu dedinho na quina da parede? Ela foi uma emoção muito maior do que aquela situação. Então você tem que ver que às vezes a gente está frustrado, mas ela está muito maior do que deveria. E quem vai te falar isso é o Espírito Santo e também as pessoas ao seu redor. 4. Qual a diferença entre crenças limitantes e estabelecer limites? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? A crença limitante é um pensamento negativo que você tem ao seu respeito, que é uma mentira, que vai diretamente contra a verdade de Deus. Agora, estabelecer limite, daí a gente tá falando de outra aula, que daí eu volto para dar. Tô brincando. 5. Tem coisas em minha alma que não tem cura e que preciso aceitar a realidade? Não! Todas as coisas da sua alma têm cura. Agora, você vai precisar trabalhá-las, tá bom? Agora, o que eu quero dizer de alinhar a expectativa é de você não achar que você vai ser curado, né, do dia pra noite. Ou porque você fez uma sessão e, mano, aconteceu, entendeu? Então, assim, é importante você entender que é um processo e que cada dia, né, de glória em glória, nós somos transformados. E por último aqui, onde posso fazer cursos intensivos de cura interior, alguma indicação? Instituto Onari, é muito bom. O Eric pode escrever aí, Instituto Onari, tem alguns cursos aí livres para vocês e eles são cristãos, tá bom? Queria mais uma, tá? Como evitar um burnout? Essa sacola, cara. Sacola tá com mais de 10 laranjas, né? Se você tava vocês estavam desde o começo na aula aqui? Fala a verdade pra mim, tava? Ou ficar com a câmera ligada, vai comer o jantar e depois volta? Se você estava desde o início, você ouviu a minha analogia sobre o sistema límbico, que ele é capaz, sei lá, tô dando uma analogia aqui, capaz, uma sacola carrega 10 laranjas. Agora, se você começar a colocar mais de 10, alguma hora vai dar ruim. Então, ninguém tem burnout do além. Pessoas que têm burnout, pessoas perfeccionistas, pessoas que se cobram demais, pessoas que não sabem impor limites, pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que não sabem falar não. Todas elas têm burnout. Pessoas que absorvem mais do que deveriam, que projetam carências em líderes ou em trabalho ou em performance. Tudo isso é burnout. Tem a ver com o seu serviço? Tem nada. Daí faz o quê? Pega uma licença do serviço e acha que vai resolver. Não vai resolver nada. Só vai parar o seu gatilho, tá bom? Mas não vai resolver. Quem que vai resolver? Você com o Espírito Santo, trabalhando aí. Por que você se cobra? Por que você é perfeccionista? Por que você quer tanto agradar o outro? Por que você não consegue falar não? Por que você não tem limite na sua vida? Por que você não sabe levar a vida com leveza? Né? Então, assim, o burnout, para você chegar ao ponto de burnout, você já atravessou muitos limites, né? É que nem um carro, né? Que quando ele está na reserva, você já parou, você deve parar antes, né? Meu marido tá aí, ele fala, Zoe, tem que encher o tanque antes de chegar na reserva, né? Tá 1/4, já tem que encher. Foi verdade. Agora tem gente que gosta, né, de andar na reserva, aquela luz lá vermelha ali, né?
E daí ele depois falou, eu não sei por que o carro parou no meio da Bandeirantes, né? Eu não sei se são de São Paulo, mas sim. No meio da 23 de maio, não tinha nada acontecendo. Eu não sei, parou. Né? Então, assim, já estava avisando lá atrás. Então, preste atenção aos seus sinais. Se conheça, né? Saiba ver como você está. Ok? Vocês estão bem? Então, tá bom. Manda um joinha aí no seu chat, se você gostou da aula. E eu quero orar por vocês hoje, tá bom? Se essa aula foi boa para você, que você possa ser inspirado, né, a se conhecer, a realmente entender como Deus pensa a seu respeito, tá bom? Vou orar por vocês. Se você aí tá vivendo alguma situação difícil hoje na sua vida, você sente sobrecarregado, sente que não tá legal, que você procure ajuda. E às vezes a gente quer achar alguém para salvar a gente, mas a gente já tem o nosso Salvador Jesus, né? Às vezes a gente tá ali tipo, o fulano vai me ajudar. Nem sempre. Você precisa começar a parar e começar a analisar, usar a inteligência, a massa cinzenta que você tem e falar, cara, por que eu tô assim? Como é que eu posso trabalhar isso? Claro que eu sou super a favor de você procurar terapia, procurar livros que te ajudem, isso é ótimo. Porém, faça primeiro a lição de casa, de você se alimentar espiritualmente, de você cuidar de você, tá bom? A jornada do autoconhecimento, sim. Temos aí uma galera da minha mentoria aí, sim. Infelizmente a nossa mentoria está fechada, já a turma fechadíssima, não temos mais vagas. Mas eu e meu marido, Israel, nós temos um canal no YouTube que é só sobre autoconhecimento. Se você quiser conhecer, é só Zoe Israel. Tem bastante vídeos ali. E tem umas aulas de graça lá, se você quiser assistir. Tem um sobre desejos proibidos. Essa é incrível, essa aula com o meu professor. Eu acho que ela vale a pena. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Pai, por cada aluno hoje, por cada pessoa que está aqui logada, porque o Senhor conhece a gente, sabe, de tal forma que o Senhor conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, que o Senhor sabe todas as nossas histórias, que o Senhor entende e não nos julga, o Senhor nos aceita, o Senhor nos ama. Eu peço, Pai, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor abra a nossa mentalidade, que a gente possa entender o que está acontecendo lá dentro de nós, que a gente venha a ser fiel com aquilo que o Senhor nos dá e ser bons mordomos do tempo, da Tua palavra, da Tua presença, Deus. Nos capacita, Senhor, a ver o que o Senhor está enxergando. Peço também que Teu Espírito Santo venha trazer clareza para os corações, venha trazer cura para o coração ferido, que as pessoas possam liberar as coisas que têm aprisionado a elas, que elas possam ouvir as suas verdades em relação às suas crenças limitantes. E Deus, nos dá uma boa noite de descanso e que o Senhor seja sempre o nosso maior exemplo de tudo, pois nós queremos a mente de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite.